Bom dia, boa tarde, boa noite. Para os atletas intelectuais de plantão, vamos começar mais uma obra biológica com a citologia. Vamos tentar dividir a citologia, meus amigos, em duas ou três partes, conforme o rendimento dessas nossas gravações, para que vocês tenham a citologia de um modo completo, bem avaliado, enfim. A citologia é uma ciência que depende e muito da microscopia. Nós temos dois tipos de microscopia. Nós temos uma microscopia chamada de microscopia óptica, cujo princípio de funcionamento é a luz. É uma microscopia que consegue aumentar até 2.000 vezes o ponto, tá? Graças à composição de lentes ocular e objetiva. A lente ocular é aquela próxima do olho, como o próprio nome sugere, e a objetiva tem esse nome porque fica próxima do objeto. A microscopia óptica é mais antiga, o microscópio foi desenvolvido, esse tipo de microscópio, no século XVI. No século XVII, tivemos uma observação importante que foi a do Robert Hooke, do inglês, e basicamente essa microscopia oferece duas grandes vantagens sobre o segundo tipo de microscopia. A primeira vantagem que essa microscopia oferece é de permitir com que seja observado material em vivo, ou seja, material vivo, como vocês estão vendo esses dois protozoários ciliados aqui. E segundo, que a gente consegue ver cores. Tá? Lembrando que para ver cores você precisa de luz, e é essa microscopia de luz, a microscopia óptica. O outro tipo de microscópio é o microscópio eletrônico. Aqui vocês já estão vendo a sua principal vantagem e uma de suas desvantagens. A primeira vantagem e a grande vantagem da microscopia eletrônica é a capacidade de aumento que o microscópio tem. Vocês estão vendo da ordem de 160 mil vezes, podendo chegar a 200 mil vezes. E um lado ruim é que você não consegue ver colorido. Por quê? Porque esse microscópio não usa luz, ele usa feixe de elétrons. Está aqui o microscópio eletrônico, aqui da Universidade de Brasília, que eu tive a oportunidade de usar. Aqui vocês estão vendo uma fotografia do microscópio eletrônico. No entanto, vocês estão vendo a microscopia, vocês estão vendo uma foto com microscopia eletrônica, no entanto colorida, porque é só um artifício, eu acabei de falar para vocês. A foto sai sempre preto e branco, porque não usa luz. Usando a microscopia, o que se fez foi se diagnosticar todos os seres vivos como sendo formados por células. Essa primeira generalização ela se deu no século XIX, mais particularmente em 1839, pelo trabalho operacional de dois alemães, o Matthias Leiden e o Theodor Schwann, primeiro botânico, segundo zoólogo, trabalharam de modo independente e num belo jantar chegaram a discutir e ao consenso de que todos os seres vivos são formados por células. Hoje nós sabemos que existem dois tipos celulares. A gente tem um tipo celular considerado mais antigo, a chamada célula procariótica. Vocês estão vendo uma bactéria, isso aqui é uma bactéria, e vocês estão vendo as características básicas dessa bactéria, por ser um procarioto. A palavra procarioto quer dizer primitivo, pró, núcleo, cário. Então são organismos com núcleo primitivo. Ao pé da letra é isso, mas na prática essas células não têm núcleo. Assim como também não tem organelas membranosas, coisas que talvez vocês se recordem, como complexo golgiense, os retículos endoplasmáticos, enfim. E a célula típica das bactérias e das arqueias, organismos que vocês vão ver nas aulas de seres vivos. O outro tipo celular que se desdobrou evolutivamente da célula procariótica foi a célula eucariótica. Essa célula, tipicamente representada pela célula animal e pela célula vegetal. Quais são as duas grandes diferenças entre a célula procariótica e a célula eucariótica? Primeiro, fundamental, a questão do núcleo, que está ausente na célula procariótica e presente na célula eucariótica. Célula que tem o cário, o núcleo, e o verdadeiro. Você vê que o material genético é maior na célula eucariótica, as organelas membranosas estão presentes na célula eucariótica, assim como um sistema interno de suporte para elas, o chamado citoesqueleto, e podem se diferenciar também por questões metabólicas. Por exemplo,
processo de quimiossíntese, que vocês vão ver melhor em metabolismo celular, é exclusivo da célula procariótica, particularmente de bactérias, enquanto que divisões celulares, como mitose e meiose, são exclusivas de células eucarióticas. E o vírus? Gente, o vírus não é um organismo celular. Não é um organismo celular. A estrutura dele não envolve os componentes que já vamos explicar, membrana, citoplasma e núcleo. A composição viral é de uma capa proteica, a base aqui, representada aqui pela proteína, envolvendo um ácido nucleico, que invariavelmente ou é uma molécula de DNA ou é uma molécula de RNA. Os organismos são tão simples que são, na verdade, dependentes das células para poderem exercer seu metabolismo. Por isso, os vírus são parasitas obrigatórios, como infelizmente nosso coleguinha aí está sofrendo de dengue. Muito bem. Vamos estudar os componentes celulares. Então, aqui, nós vamos dividir a célula em 3 componentes: membrana, citoplasma e núcleo. Vejamos um pouco sobre membrana. No início do século XX, a gente já sabia do que se tratava a membrana. A gente tinha noção da existência dela, apesar dela só ser vista em 1950, porque só em 1950 estava disponível o primeiro microscópio eletrônico. Mas, antes disso, em 1915, os cientistas descobriram do que era feita a membrana, à base de proteínas e lipídios. Sabiam que os lipídios tinham uma bicamada e até modelos foram propostos, como o modelo do Davison-Danieli, o chamado modelo do sanduíche, que já eu mostro para vocês. Detalhe, vocês estão vendo aqui embaixo, né, uma representação fotográfica da membrana plasmática. É só isso que dá para ver na membrana, mesmo usando o microscópio eletrônico. Com o microscópio óptico, nem isso daria para ver. Aqui vocês estão vendo o modelo do Davison-Danieli, modelo de 1935, chamado modelo do sanduíche, que era uma proposta de como era o arranjo de proteínas e fosfolipídios na membrana. Você vê que era chamado de sanduíche, que o pão seriam as proteínas e o recheio seriam os fosfolipídios. Esse modelo foi substituído pelo modelo de Robertson, que admitia que a bicamada lipídica era interna e as proteínas eram externas, porém não contínuas, tá vendo? Haveria espaço entre elas, mas esses modelos não são os modelos atuais. Já eu mostro para vocês o modelo, que é o modelo atual. Antes disso, quero mostrar para vocês que toda essa dificuldade foi decorrente da pequena espessura da membrana plasmática, né? A espessura de 8 nanômetros. Lembrando que 1 nanômetro é 1 bilionésimo do metro, ou seja, a membrana é muito pequena, muito fina, só dá para ver na microscopia eletrônica. Feita de quê, pessoal? De proteínas, lipídios e, excepcionalmente, pode acontecer de haver carboidratos na superfície da membrana, ligados a proteínas, ligados aos lipídios ou interagindo com eles. Esse é o modelo aceito hoje para a membrana plasmática. Esse modelo foi proposto em 1972 por 2 cientistas, o Singer e o Nicholson. E esse modelo é chamado de modelo do mosaico fluido. Por que tem esse nome? Mosaico quer dizer mistura. Mistura de quê? Das proteínas com os fosfolipídios. Os fosfolipídios estão representados aqui com uma cabecinha azul clara e um duplo rabinho vermelho. E as proteínas são essas em marrom. E fluido por quê? Porque há um amplo movimento desses componentes, sobretudo na mesma camada onde se encontram. A composição proporcional dos dois, proteína e lipídio, vocês estão vendo que variam muito. Em alguns lugares a proteína é majoritária, em outros não, e na maioria das vezes a membrana tem meio a meio, metade de proteína e metade de lipídios. O lipídio principal da membrana é o fosfolipídio, um lipídio que tem uma cabeça hidrofílica, portanto com afinidade pela água, por isso ficam externos, e uma dupla camada hidrofóbica, uma dupla cauda hidrofóbica que fica posta para o interior da bicamada, porque, como o nome está dizendo, é apolar, é hidrofóbica. Eventualmente, entre os fosfolipídios, a gente pode encontrar um outro lipídio que é o colesterol, mas só nas células animais. As células vegetais não têm colesterol. A função do colesterol é importante porque ajuda na integridade da membrana e na fluidez dos seus componentes. As proteínas podem ser de 2 tipos. Há proteínas integrais, que perpassam a bicamada, como essa da foto, e existem proteínas periféricas, que ficam voltadas ou só para fora ou só para dentro.
Aqui estou representando uma proteína periférica, tá vendo? Aqui são proteínas periféricas do tipo globulares, tá vendo? E aqui você tem uma proteína integral. As proteínas são muito importantes, elas exercem diversas funções na membrana, como algumas são participantes de transporte molecular, outras catalisam reações, são as de função enzimática, outras são ligadas com recepções de sinais internos e externos, outras são ligadas a reconhecimento intercelular e outras ligadas à aderência celular, vocês vão ver já já. Aqui uma proteína de transporte, uma aquaporina, essa toda em verde, que permite a passagem de água. Essa é uma das funções, como eu tinha relatado. Aqui uma proteína que se comporta como um receptor, nesse caso um receptor ionotrópico, ou seja, um receptor para passagem de íons, e nesse caso especificamente o sódio, durante a despolarização da membrana neuronal. Aqui vocês estão vendo o receptor, a substância para a qual o receptor está preparado, que nesse caso é a acetilcolina, é um neurotransmissor, tá vendo? Então, quando conecta, o receptor abre, o sódio entra, e isso vai fazer com que o neurônio fique positivo. Isso você verá com mais detalhes na aula de impulso nervoso. Bom, a membrana pode ser coberta por envoltórios. Os dois envoltórios mais importantes são glicocálix, uma camada de carboidrato que ocorre ligada ou interagindo com a superfície da membrana, cuja função está ligada com adesão com células vizinhas, reconhecimento entre células vizinhas e também está ligado com uma camada protetora sobre a célula. Outra estrutura de envoltório muito importante é a parede celular, estrutura que a gente não tem. As células animais não possuem a parede celular, mas a parede celular é bem comum, vamos dizer assim, entre os seres vivos. Os vegetais têm, os fungos, as algas, as bactérias e as arqueias. Só que vocês veem que a composição química é distinta nos vegetais, normalmente feita de celulose, suberina e lignina, nos fungos, quitina, nas algas, celulose, muitas das vezes combinada com outras moléculas, nas bactérias, do peptídeo glicano, uma função mista entre proteína e carboidrato, e nas arqueias, uma substância parecida, no entanto chamada de pseudopeptídeo glicano. A membrana plasmática, por vezes, apresenta algumas especializações na sua superfície, fazendo com que ela possa cumprir outras funções, além daquela que eu vou discutir longamente aqui, que é a questão da permeabilidade celular. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo uma estrutura em forma de dobra que se encaixa perfeitamente entre células vizinhas. São as membranas que formam interdigitações. A interdigitação é um mecanismo de adesão entre células vizinhas. Aqui vocês estão vendo o outro, né? Um arranjo proteico, um desenho, uma arquitetura proteica que permite com que uma célula se mantenha fortemente aderida à outra. É o desmossomo. Desmo em grego quer dizer união, somo corpo, corpo de união. Tanto o desmossomo quanto a interdigitação são mecanismos celulares que ocorrem sobretudo em tecidos epiteliais que têm essa marca d'água, vamos dizer assim, que é a justaposição de suas células. Aqui já um outro tipo de especialização, são dobras de membrana, a chamada microvilosidade ou microvilo. Essas dobrinhas são importantes porque aumentam a superfície de absorção por parte da célula e garantem assim com eficácia, sobretudo no intestino e nos rins, que o meio externo seja devidamente absorvido em grande escala. Microvilosidade. E aqui são duas especializações de comunicação entre as células. Essa ocorre em células animais, são junções comunicantes ou também junções gap. Aqui aberta, aqui fechada. São chamados túneis biológicos, estruturas que ocorrem conjuntamente em uma célula e na sua vizinha, que quando abrem juntas, criam um túnel entre elas. Tipicamente nas células humanas a gente consegue observá-las nas células cardíacas, e também neurônios que realizam as chamadas sinapses elétricas, que são sinapses que não envolvem neurotransmissores na sua comunicação. E aqui é uma especialização de membrana de comunicação, no entanto, pertinente às células vegetais, que é o plasmodesmo. Faz a mesma função, embora tenha uma arquitetura distinta. São, na verdade, pontes citoplasmáticas que ocorrem entre células vegetais, muito importante, especialmente para a troca de substâncias entre uma célula e outra. Muito bem. No entanto, a principal função da membrana é transporte. Então vamos ver um pouco sobre transporte através da membrana.
A função principal da membrana é controlar a entrada e saída de substâncias na célula, graças a uma propriedade que elas apresentam chamada de permeabilidade seletiva ou semipermeabilidade, ou seja, ela deixa passar algumas coisas através dela? Sim, mas deixa passar tudo? Não. Algumas moléculas têm uma facilidade de atravessar a membrana, sobretudo pela parte da bicamada lipídica. Só que essas substâncias que conseguem atravessar facilmente a membrana, sem precisar de recurso outro nenhum, e fazem isso sobretudo pela bicamada lipídica, costuma ter 3 propriedades. Primeira, essas moléculas são pequenas. Segundo, elas são moléculas não carregadas, são moléculas neutras. Terceira, são moléculas apolares. Se são apolares, pequenas e não carregadas, são neutras, elas costumam ter facilidade de passar. O caso, por exemplo, do oxigênio e do gás carbônico, que atendem bem a essa característica de serem pequenas, de não serem carregadas e de serem apolares, como vocês estão vendo, ou fracamente polares, tá? As moléculas polares grandes e ou carregadas, elas não conseguem passar pela bicamada lipídica. E aí, ou elas não passam, ou elas vão ter que usar outros recursos. Então, tome cuidado. Por exemplo, um íon sódio é extremamente pequeno, mas não passa. Por que ele não passa pela bicamada lipídica? Porque ele é carregado, tá? Ele é um cátion, então ele não passa. Nós temos 3 tipos de transporte através da membrana: o passivo, o ativo e o em massa. Transporte passivo, pessoal, é o transporte que acontece a favor de gradiente, ou seja, vai da onde tem mais para onde tem menos. Seria uma analogia de algo caindo, né? Quem cai, cai espontaneamente. Quem desce, desce espontaneamente. Não precisa de força para fazer isso, não precisa de gasto energético para fazer isso. Então, se tem mais de um lado, menos do outro, a tendência é haver um transporte passivo, sem gasto de energia, a favor do gradiente, tendendo a um equilíbrio final. Nós temos 3 tipos de transporte passivo: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Difusão simples, difusão facilitada e osmose. Difusão simples, passagem de moléculas para onde elas estão menos concentradas. Vocês estão vendo aqui um exemplo fisiológico importante, que é o da hematose pulmonar. Você vê que o gás carbônico está saindo do sangue e entrando no pulmão para ser exalado, e o oxigênio está entrando no pulmão e depois no sangue, para que o sangue seja oxigenado, para que o tal do sangue com baixo oxigênio fique oxigenado. Esse mecanismo se dá por difusão simples, portanto, gasta energia? Não, senhores. Osmose. Osmose é a passagem do solvente para a solução mais concentrada. Você vê nessa animação, as moléculas de água são essas menorzinhas, elas estão passando em maior quantidade para o lado direito da tela. Por quê? Porque vocês percebem que essa solução aqui está mais concentrada. A tendência da bolinha verde é que ela passe para cá, né? Venha para a esquerda, mas não vai, porque você percebe que a membrana ela não deixa passar. A membrana, gente, ela é semipermeável, ela deixa algumas coisas passarem e outras não. Aqui vocês estão vendo consequências do processo osmótico, muito cobrados em prova. Pega-se uma hemácia humana e coloca-se em soro, ela não varia de volume. Você pega uma hemácia humana, coloca em uma solução muito concentrada, hipertônica, ou seja, muito concentrada, o que vai acontecer? A água, vamos voltar? A água por osmose vai para a solução mais concentrada. Então a água começa a sair da célula, a célula murcha. Em situação oposta, se você colocar uma solução de baixa concentração, ou seja, de uma solução hipotônica, a célula passa a ganhar água e pode até explodir. Na primeira condição, você colocou a hemácia em soro fisiológico, que tem, por definição, a mesma concentração sanguínea. Portanto, você colocou ela no meio isotônico, ou seja, de mesma concentração que a célula. Botou em meio isotônico, volume igual. Botou em solução hipertônica, volume cai. A célula sofre um processo forte de desidratação chamado de crenação. Se botou em solução hipotônica, a célula passa a ganhar água e pode, inclusive, explodir. Fenômeno conhecido com o nome de hemólise. Gasta energia, pessoal? Não, o processo é passivo. Aqui, osmose em célula vegetal. Botou em solução hipertônica, a água sai.
Isotônica mantém volume, hipotônica ganha água, só que tem uma diferença aqui. No caso da célula vegetal, quando você mergulha em solução hipertônica, ela perde água, desidrata e fica com esse aspecto característico e ganha um nome característico chamado de plasmólise, processo esse reversível se você mergulhar essa célula em água ou em qualquer outra solução hipotônica, correto? Você vai recuperar essa célula aqui. Na situação oposta, a célula ganha água, mas não chega a explodir, porque ela acumula essa água no vacúolo e a parede celular acaba resistindo a esse aumento volumétrico, impedindo com que a célula exploda, e a célula permanece num estado de máximo enchimento sem riscos de explosão. Graças à parede celular, você diz que a célula está túrgida. Hemólise é um risco para o meio hipotônico em células animais. Na célula vegetal, isso não é problema, por causa da parede celular que faz essa resistência externa a esse crescimento volumétrico que a célula tem. E a difusão facilitada é um processo que se dá através de proteínas, mas sem gastar energia. Você vê que a glicose aqui está abundante do lado de fora e aqui dentro, perdão, aqui não é a glicose, ele não indicou quem é, mas aqui tem uma molécula abundante, poderia ser a molécula de glicose, do lado de fora, ela entra, ou seja, ela vai para onde tem menos dela, mas vai através de uma proteína, sem gastar energia. Essa difusão é facilitada. Facilitada por quem? Por uma proteína, sem gastar energia, difusão facilitada. Se gastar energia, aqui mais um caso de difusão facilitada, agora sim a glicose, tá vendo? Se gastar energia, pessoal, o transporte é chamado de ativo. Ele é contragradiente com gasto de energia. Toda vez que a célula colocar forçosamente um íon, por exemplo, para dentro dela, contra gradiente de concentração, como assim contra gradiente? Ou seja, a célula já está repleta do íon, muito mais do que do lado de fora, e continua entrando. Isso se dá de maneira não espontânea, com gasto de energia, chama-se transporte ativo. Os transportes ativos também são executados por proteínas de membrana. Essas proteínas de membrana que exercem o transporte ativo são chamadas de bombas. Aqui vocês estão vendo uma bomba, que é uma bomba de sódio e potássio, tá vendo? Uma bomba importante que está ligada com a manutenção e a restituição da condição elétrica de repouso para as células nervosas e para algumas células musculares. E por fim, gente, o último tipo de transporte é o transporte que a gente chama de transporte em massa. Chama-se endocitose e exocitose, vai depender se entra ou sai. Se o processo é de entrada, a gente chama de endocitose. Se o processo é de saída, a gente chama de exocitose. A endocitose se divide entre partículas maiores e menores. Se são partículas maiores que entraram, a gente fala em fagocitose. Se as partículas são menores, a gente fala em pinocitose. Por exemplo, aqui você está vendo pinocitose. E aqui o englobamento bacteriano a gente chama de fagocitose. Aqui pinocitose, partículas pequenas entrando. E aqui a exocitose, tá? Que é o processo de eliminação de partículas. As partículas estão sendo eliminadas em grande quantidade. Se essas partículas que estão saindo são partículas úteis, a gente fala em um processo secretor, que acontece, por exemplo, com células glandulares, com neurônios, são células que tipicamente soltam substâncias úteis para o corpo. E quando for resto celular, restos de processamento interno celulares, restos digestivos, a gente usa o termo plasmocitose, eliminação de partículas inúteis pela célula. Bom, tudo bem os tipos de células e os transportes através da membrana. Vamos passar um pouquinho agora pelas organelas. Bom, as organelas ficam dentro do citoplasma, mas o citoplasma não é feito só de organelas. O citoplasma tem duas partes, o hialoplasma e o morfoplasma. O hialoplasma não tem forma definida na microscopia, é o citosol, na microscopia óptica. E o morfoplasma corresponde a toda a forma estruturada da célula vista na microscopia óptica, corresponde às chamadas organelas ou organoides. O citosol, normalmente, ele representa metade do volume celular e não quer dizer que, por não ter forma definida, que ele não tenha função nenhuma. Muito pelo contrário, muitas reações celulares acontecem no nível de citosol e é no citosol que se dá o citoesqueleto. O que é o citoesqueleto? Veja bem que eu já falei do citoesqueleto nessa aula e falei que os procariotos não têm. Então,
Então, isso aqui vale só para os eucariotos. O citoesqueleto é um arranjo de filamentos, basicamente esses três, microtúbulos, actina e filamentos intermediários, que são diferentes em espessura e se compõem numa arquitetura interna, formando uma estrutura de sustentação que ajuda também na divisão celular e no transporte intracelular, ou seja, o transporte que se dá dentro da célula. Aqui é uma fotografia usando microscópio eletrônico, está colorido, então foi um artifício, microscopia eletrônica, e aqui vocês estão vendo os três tipos de filamentos que compõem o citoesqueleto. Aqui os microtúbulos, aqui os filamentos intermediários e aqui embaixo as moléculas de actina. Então você vê que eles vão fazendo esse arranjo, né? Parecem andaimes assim dentro da célula para justapor as organelas. Você vê que essa mitocôndria, por exemplo, ela está bem postada porque ela está acomodada dentro desse citoesqueleto, né? Vamos ver um pouquinho dessas estruturas que a gente intitula de organelas. Estrutura muito importante e discutível se é organela ou não, pela simplicidade estrutural, pela ausência de membrana, são os ribossomos. Eu vou tratar aqui como uma organela. O ribossomo tem esse nome, que ao pé da letra quer dizer corpo de ribo. Esse ribo tem a ver com essa molécula aqui, ó, o RNA ribossômico, que é uma das partes do ribossomo. O RNA ribossômico, ele compõe o ribossomo agregado com proteínas. Essa composição é a própria composição ribossômica. O ribossomo é uma estrutura universal nas células. Por quê? Porque está ligado com a função superprimária para a célula, que é a da síntese proteica. Todos os tipos celulares têm ribossomo. Ocorrem no hialoplasma, né, no citosol, acontecem na superfície do retículo, acontece no interior de cloroplastos e acontece no interior de mitocôndrias. No caso das células procarióticas, elas não têm retículo, elas não têm cloroplasto, elas não têm mitocôndria, portanto os ribossomos estão lá, mas eles estão ao longo da estrutura que é o citosol. Aqui vocês estão vendo o aspecto do ribossomo, né? Ele tem duas partes, uma subunidade menor e uma subunidade maior, são chamadas assim mesmo. Tá? Essas estruturas que vocês estão vendo em marrom são proteínas e as outras coloridas são RNA ribossômicos. É isso que eu estava dizendo para vocês. RNA ribossômico e proteína compõem o ribossomo agregando dessa forma. Aqui vocês estão vendo as duas subunidades novamente, mostrando que são de derivação genética, claro, todos os RNAs são feitos a partir de genes, né? E isso aqui que está sendo representado nesse slide. Uma organela, indiscutivelmente, organela é o retículo endoplasmático. São tubos, canais ou cisternas que ficam dentro da célula, substancialmente com essa dupla função: transportar substâncias e guardar substâncias. Nós temos dois tipos de retículo na célula. Nós temos retículos com ribossomos na superfície e sem ribossomos. O retículo com ribossomo é chamado de RER, retículo endoplasmático rugoso, ou retículo endoplasmático granular. Esse retículo, além de armazenar e transportar, também sintetiza proteínas. Aqui vocês estão vendo a síntese proteica na superfície de um retículo rugoso. Você vê que aqui é um RNA mensageiro e esse está anexado em várias unidades, subunidades ribossômicas, né, por ocasião da síntese proteica. E isso aqui que vocês estão vendo internalizando é a proteína que acabou de ser feita, tá vendo? Ó? Viu? O outro retículo que não tem o ribossomo é o chamado REL, retículo endoplasmático liso, ou também chamado retículo endoplasmático agranular. Esse aqui vai fazer proteína? Não. Por quê? Porque ele não tem ribossomo, mas ele não faz proteína, mas ele tem função de síntese, tá? Eles fazem, né, o retículo liso faz esteroides e fosfolipídios. Esteroides, isso aqui são células intersticiais, tá vendo? São células que ocorrem no testículo e são células produtoras de testosterona, que é um esteroide típico. Mas além disso faz fosfolipídios também, né? Fosfolipídio falei para vocês nessa aula, é componente fundamental da membrana plasmática, né? Além disso, o retículo endoplasmático liso é uma organela muito especial, junto com outra chamada peroxissomo. Retículo endoplasmático liso e peroxissomo são importantíssimos no processo de detoxificação celular, particularmente nas células do fígado, que é um órgão conhecido como sendo a usina celular, a usina de processamento do corpo humano. As moléculas que porventura tendem a ser tóxicas, né, elas são destruídas, né, sobretudo pelos hepatócitos, as células do fígado. E lá são ricos de peroxissomos
e o de um retículo endoplasmático liso com essa missão de detoxificação. Aqui vocês estão vendo um lugar importante, interessante, onde o retículo endoplasmático liso também é bem desenvolvido, a ponto de inclusive ganhar um termo próprio, que é o retículo sarcoplasmático. Aqui a função de armazenamento é óbvia, é nítida, guarda-se cálcio para que esse cálcio seja eliminado por ocasião do processamento de contração muscular, e esse cálcio que vai desencadear uma associação entre a miosina e a actina no músculo, gerando a própria contração muscular. Veremos futuramente. Complexo de Golgi ou complexo golgiense, sáculos e vesículas empilhados. Eu costumo dizer que parecem pães sírios um sobre o outro. Uma organela muito importante para secreção. O que vem a ser secreção? Um processo em que uma substância feita dentro da célula é repassada para o complexo de Golgi, que empacota essa substância e propicia a eliminação dessa substância essa, perdão, estou tentando aqui animar aqui o meu esquema, mas não estou conseguindo, não tem problema não. Essa substância acaba atravessando aqui e se incorporando lá na frente no complexo de Golgi até ser eliminado. O complexo de Golgi, além de fazer secreção, ele também fabrica, mais um que fabrica, faz síntese de polissacarídeos, tá? Carboidratos de cadeia longa, como por exemplo a celulose. Voltando, o retículo rugoso faz proteína, o retículo liso faz fosfolipídios e esteroides, e o complexo de Golgi faz polissacarídeos. Além de fazer polissacarídeos, o complexo de Golgi pode associar esses polissacarídeos com proteínas que recebe. Essa justaposição cria, por exemplo, moléculas mistas chamadas de mucopolissacarídeos, aqui indicando a parte proteica da molécula, e aqui o polissacarídeo feito pelo próprio complexo de Golgi. Ele tem essa missão de juntar. Dois lugares importantes onde mucopolissacarídeos ocorrem no corpo humano é no sistema BO. O antígeno A e o antígeno B lá no sistema BO são mucopolissacarídeos, portanto, usufruem desse mecanismo que envolve o complexo de Golgi, e o glicocálix que eu falei para vocês, que são carboidratos que ficam aderidos, ligantes ou interligantes com a superfície da membrana plasmática, seja com a parte proteica ou seja com a parte lipídica. O complexo de Golgi também tem um papel na fertilidade, ele é responsável pela produção de um bonezinho, vamos dizer assim, sobre o espermatozoide, essa cabecinha, o acrossomo, uma bolsa cheia de enzimas fundamentais para fazer a ruptura das camadas que circundam o ovócito, no caso a zona pelúcida e a corona radiata, que são estruturas que revestem o ovócito e devem ser digeridos literalmente para que ocorra a fecundação humana. Vacúolo, olha aí o vacúolo, falei do vacúolo quando eu estava comentando lá da questão da osmose em célula vegetal, o vacúolos de grandes dimensões são típicos de célula vegetal, tem essa função de armazenamento, inclusive com a função de armazenamento de água, por isso eu coloquei aqui que também tem essa função de controle osmótico. Vocês vão ver já que as células vegetais não têm uma estrutura digestiva, uma organela digestiva, e eventualmente o vacúolo pode cumprir essa missão de fazer digestão intracelular nas células vegetais. O vacúolo pode até aparecer em células animais, mas dificilmente tem grandes proporções. Uma exceção a gente poderia dizer, que não é exatamente um animal, mas é uma célula que está mais próxima, um organismo que está mais próximo da linha evolutiva animal, que são alguns protozoários de água doce que apresentam o tal do vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil, como vocês estão vendo, um aqui e outro aqui. Esse é o paramécio, tá? É um micro-organismo de água doce, que não é inofensivo, mas muito explorado em biologia, além da abundância, por ser um representante típico desse grupo de protozoários chamados ciliados. Aqui vocês estão vendo um pouco da função de controle osmótico, eu já tinha comentado um pouquinho, Aqui vocês estão vendo outra função de armazenamento, o vacúolo, ele pode armazenar pigmentos vegetais, por exemplo. Esse pigmento é antocianina, é um pigmento azul roxeado, que é fundamental para as plantas aí que tem esse tipo de coloração. Às vezes pode armazenar o vacúolo, pode armazenar substâncias inúteis, como cristais, e aí as formas variam muito. Essa é uma forma, a drusa, que tem essa forma toda estrelada. Tem algumas formas dessas que são em formas de agulha, a gente chama de ráfides, também são cristais que representam, na verdade, resíduos.
E pode armazenar certas substâncias de defesa, de aromatização. Então, por exemplo, isso aí que vocês estão vendo é a papoula, é uma planta muito interessante para o narcotráfico, porque a papoula produz o ópio, que depois processado, né, acaba resultando, entre outros, na morfina e na heroína. Mas, fora isso, substâncias armazenadas em nível de vacúolo podem ser venenos, né, o látex, como eu falei, muitos aromas, como o da cebola, por exemplo, e podem armazenar uma série de proteínas, tóxicas, não tóxicas, enfim, varia muito. Como eu disse, o vacúolo é uma estrutura tipicamente de armazenamento. Mitocôndrias importantíssimas, né? Mitocôndrias são as nossas estruturas geradoras de energia, né? Uma organela muito importante, responsável por fazer boa parte da chamada respiração celular, gerando muito dos ATPs, né? Que são moléculas básicas para o funcionamento celular. Teremos uma aula só sobre mitocôndria. Outra coisa que de antemão vocês poderiam lembrar é que a mitocôndria, além de ter, eu já citei, os ribossomos próprios, tem DNA próprio também, confirmando, né, por experimentações genéticas, que foi um organismo livre, né, e que hoje é parte de um organismo, mas teve essa origem, né, a origem por endossimbiose, coisa que aconteceu também com o cloroplasto, que é a organela da fotossíntese, que também tem seus ribossomos próprios, também tem seu DNA próprio e também surgiu por endossimbiose, né, uma associação em tempos remotos que acabou resultando nesse compartimento, nessa organela fundamental para a planta e para todos do mundo, porque faz fotossíntese, que também vai ser uma aula futura nossa. Aqui vocês estão vendo exatamente a SET, a teoria endossimbiótica, está no inglês, né? SET. Aqui vocês estão vendo a célula procariótica e as invasões, né? Uma invasão resultou na mitocôndria e uma outra invasão resultou no cloroplasto. Lembrando que mitocôndria tem nas duas células, mitocôndria tem nas duas células, mas cloroplasto só na linhagem vegetal, hein? Centríolo é uma organela formada por microtúbulos arranjados dessa forma, em 9 trincas, que formando um verdadeiro cilindro. Vocês percebam que não tem membrana sobre o centríolo e é uma estrutura que está ligada com a formação de fusos na divisão celular, tanto na mitose quanto na meiose, e também como base para a formação de cílios e flagelos. Aqui vocês estão vendo uma microscopia eletrônica, olha que beleza, microscopia eletrônica, os centríolos. Aqui uma estrutura dos triplets, está vendo? Os 3 microtúbulos, no chamado corte transversal do centríolo. Aqui vocês estão vendo já o cílio, que é uma derivação do centríolo. Aqui o cílio ele tem, assim como o flagelo também, eles têm uma estrutura levemente diferente do centríolo, né? Você vê que o cílio, ele, ao invés de ter triplets, ele tem duplets. E tem 2 microtúbulos centrais que estão ausentes no centríolo. Aqui, ó, o centríolo, isso aqui não é um microtúbulo não, tá? Então, você vê, são 27 microtúbulos, 9 trincas periféricas. No cílio, a gente tem 9 duplas com 2 centrais, por isso que está aparecendo essa estrutura aqui, ó, 9 mais 2, 9 duplets com 2 estruturas centrais, né? O que eu coloquei aqui? Isso aqui é um planário, né? Um plateuminto, ele tem cílios na superfície, e esse aqui é o balantia de um cole, é um parente do paramécio, que também tem cílios, é um ciliado também. Aqui, o flagelo, ele tem a mesma estrutura interna que o cílio. A diferença do flagelo para o cílio são basicamente 2, né? O flagelo ele é mais longo e menos numeroso, então uma estrutura mais longa e menos numerosa. Esse aqui é o Trypanosoma cruzi, vocês estão vendo aqui o Dr. Carlos Chagas, com o microscópio óptico na frente dele, tá vendo? O Dr. Carlos Chagas que fez a identificação, né, do Trypanosoma cruzi e descobriu que ele era o agente etiológico da doença de Chagas, né? Lisossomos, pessoal, outra organela, bolsinhas cheias de enzimas. Assim, gente, centríolos, assim como lisossomos, são estruturas tipicamente animais. Tipicamente animais. Essa capacidade digestiva do lisossomo deve-se a enzimas que ele tem, enzimas que foram empacotadas pelo complexo de Golgi, só de células animais. A função estrita do lisossomo é fazer digestão. Existem 3 modos de digestão lisossômica. A autofagia, digestão de estruturas internas, também tem uma mitocôndria que está sendo digerida. A heterofagia, que seria a digestão de componentes externos, está vendo? Você vê a molécula aqui, o grupo molecular entrou por fagocitose ou pinocitose, por exemplo, e acabou sendo digerido. E existe uma terceira forma de digestão,
que é um mecanismo chamado de autólise, que é uma digestão total. Os lisossomos são rompidos, faz a digestão total da célula. Esse mecanismo ele pode ser provocado ou pode ser programado. O caso clássico de programação autolítica é o caso da degeneração da cauda dos girinos, que tem a ver com o processo metamórfico deles. Isso está ligado com uma queda na circulação, que vai levar a uma baixa de oxigênio, um quadro de hipóxia, e essa falta de energia acaba por desestabilizando os lisossomos. Aliás, esse processo acontece também quando os cadáveres estão em decomposição, nessa mesma sequência. Mas, em vez de quando, esse processo é um processo induzido. Um caso clássico é a chamada doença dos mineiros, a silicose, né? O sujeito inala a sílica, vai para os pulmões e acaba fazendo inúmeras lesões pulmonares, inclusive ocasionando em óbito. Isso aconteceu muito nas minas, não só nas Minas Gerais, mas em todas as minas, né? Onde se faz muita trituração de pedra, levanta pó e o pessoal ia inalando isso e ocasionando problemas pulmonares sérios. Aqui o peroxissomo, lembra que eu falei do peroxissomo? Uma organela de detoxificação, também presente nas células eucarióticas, também uma bolsinha de enzimas, mas enzimas principalmente ligadas com detoxificação, tá vendo? Que são oxidases e catalases. Elas formam e destroem a água oxigenada, que é usada como elemento intermediário tóxico para eliminar substâncias tóxicas, entre elas, por exemplo, o álcool, por exemplo, né? Então lembre-se, peroxissomo e retículo endoplasmático liso são as nossas organelas de detoxificação. E para encerrar, a última organela, chamada glioxissomo, considerado peroxissomos mais específicos. Nos glioxissomos, as enzimas servem para converter, sobretudo, o ácido graxo em carboidrato. Pegam ácido graxo, que por um motivo ou por outro é uma substância que a planta, por uma questão específica, passou a produzir como forma de reserva energética e consegue fazer essa transformação só em plantas. Glioxissomo é uma organela exclusiva dos vegetais. Pessoal, é agora, hein? Fui!